Na costura, eu gosto tudo. E principalmente de fantasia, né? Que você vai criar. Ele me passava as ideias e eu era quem fazia, mas da minha irmã. Entendeu? Então, era bom demais. Tem gente que só desenha, tem gente que só faz calcinha, tem gente que só faz... Eu não, na costura eu faço tudo. Faço calcinha, faço sutiã, faço tudo. Vestido de noiva, tudo. O que pedir, O que pedir eu faço. Ultimamente, eu tenho ouvido, né, que se procura costureira e não acha. Por quê? Como eu disse a você, costureira de tudo é meio difícil. Mas eu não vejo assim ninguém interessado, sabe, em trabalhar com isso. Eu acho que hoje em dia essa geração é diferente, é bem diferente da minha geração, né? Você com certeza já levou alguma roupa para fazer um ajuste na costureira. Ou encomendou um vestido de festa, um enxoval de bebê, um uniforme de trabalho. Se você mora no mesmo bairro há muito tempo, provavelmente tem alguma costureira de confiança, que costurou para sua avó, para sua mãe e agora para você. Quem se muda para um bairro novo sempre tem o trabalho de procurar uma nova profissional que resolva esses problemas têxteis. Desde a antiguidade, mulheres vêm se ocupando do corte e da costura. Foi assim que muitas garantiram sua independência, trabalhando em casa ou nas grandes fábricas. Nos ateliês de bairro, elas costuram gerações inteiras, juntando mães e filhas, tias e sobrinhas, avós e netos com agulha e linha. Mas o que tem sido falado por aí é que tá ficando cada vez mais difícil achar boas costureiras, que a nova geração não quer mais aprender a costurar e a profissão tá morrendo. Será que tá mesmo? O que a gente vai ver é que isso pode ser só uma impressão, que na verdade a profissão está se transformando, focando no empreendedorismo e na venda de serviços terceirizados. Eu nasci e me criei, meu pai era lavrador, né? Então a gente trabalhava plantando arroz. Mas tinha essas duas tias que costuravam sábado e domingo, costurava em casa ou de noite. Eu cansei de ir durante o dia trabalhar no arroz e quando chegar de noite costurar até 11, meia-noite. Essa é Edna, costureira de 65 anos. Desde os 15 ela costura em ateliês. Hoje ela divide seu tempo entre um serviço em Aracaju e seu ateliê próprio, em Nossa Senhora do Socorro, cidade vizinha à capital sergipana. Eu via minhas tias e passei a gostar, né? A gente, quando vai vendo o dia a dia, aprende tanto que é bom como o que é ruim. Então, tinha uma outra tia que ela bordava, ela costurava na mão, fazia ponto de crochê, rococó, esse negócio, tudo isso eu sei. Como muitas costureiras da idade dela, Edna não fez nenhum curso de costura. Ela aprendeu na prática, desfazendo e refazendo peças. Passei 2 anos no Rio. Fui tomar conta de uma tia. Aí quando cheguei lá, aí lá perto conheci um pessoal que eles tinham uma oficina de costura, né? Eles pegavam, faziam para entregar, né? Aí lá cada um fazia uma coisa. E como eu era de menor e eles não podiam assinar minha carteira, então eu fiquei, me deixaram lá como se eu fosse curiosa. Aí eu comecei pespontando, né? Pespontava, depois me passaram para pespontar o bolso, porque Pespontar o quê? fazer as costuras do lado, né? Porque cada pessoa fazia uma parte. Só que aí eu fui me esticando. A parte mais difícil era a barguilha. Mas eu disse, eu vou aprender. Aí comprei ziba, fiquei sem almoçar, tentando fazer e consegui. Como até hoje, trabalho até hoje e gosto, não me vejo sem. Em mais de 50 anos de profissão, Edna trabalhou com todo tipo de roupa. E isso para ela é ser uma costureira de verdade. Tem gente que só desenha, tem gente que só faz calcinha, tem gente que só faz... Eu não, na costura eu faço tudo. Faço calcinha, faço sutiã, faço tudo. Vestido de noiva, tudo. O que pedir eu faço. Para ela, nunca faltou serviço. Pelo contrário, ela sempre teve que se virar para dar conta de todas as peças pedidas pelos clientes. E a saúde sentiu. Chegou um tempo que eu disse, gente, eu tô cansada, eu vou parar. Aí foi aonde foi o meu prejuízo maior.
Porque aí começou as dores, dói aqui, dói ali, dói acolá. Aí eu fui pro médico, aí o médico disse, mas no ritmo que você vinha, a adrenalina é alta, né? Aí quando, que até aí eu não sabia que se existia, né, adrenalina. É como é alta, ela vai pros ossos. Aí hoje em dia, tudo que tiver osso eu tenho. Artrose, artrite, osteoporose. Deu tudo. Na opinião de Edna, parece que a nova geração não quer fazer o mesmo trabalho que ela. Ultimamente, eu tenho ouvido, né, que se procura costureira e não acha. Por quê? É como eu disse a você, costureira de tudo é meio difícil. Você encontra de calcinha, só chapéu, boné, entendeu? Só conserto, não faz tudo. Lá onde a gente trabalha mesmo tem. A única que faz tudo lá é eu e minha irmã. Outro tipo de serviço das costureiras, que na verdade vem diminuindo cada vez mais, é o atendimento a domicílio. Ele funciona assim. Eu, costureira, passo o dia na sua casa usando a sua máquina de costura e fazendo todas as peças que você precisa. Valéria trabalha assim. Sou Valéria, costureira, tenho 53 anos e costuro há quase 40. Eu comecei com 14 anos, trabalhando numa fábrica na Azaleia, costurando sandália. Lá eu aprendi a mexer com máquina industrial. Eu trabalhei 2 anos lá. E saí de lá e comecei a trabalhar com tecido, mas ainda em fábrica. Fui trabalhar numa fábrica de jeans, lá perto mesmo. Depois de trabalhar nas fábricas, Valéria foi trabalhar com roupas para pronta entrega, um serviço muito cansativo e mal remunerado. A pronta entrega faz roupa assim. O vendedor vai para a loja, mostra o mostruário e aí a pessoa encomenda. Eu quero tantas peças dessa. E na pronta entrega chega o pedido e você tem que fazer o mais rápido possível, como o nome já diz, né? Pronta entrega. O que tem pronto já vai, mas sempre falta uma coisinha para completar o pedido. E como era? Tinha muito serviço assim? Sempre muito serviço, muito serviço. Valéria me contou que hoje ela prefere costurar em domicílio. Chego, né? 8 horas, 8 e pouco. E aí vou, começo a cortar. Vejo, primeiro tem que ver o que a pessoa vai querer e tal. Geralmente já tá com os tecidos prontos. E aí eu vejo o que é que vai fazer. Ela diz, né, o que quer. Eu digo se o tecido é adequado, se a quantidade dá e tal. E aí eu começo a cortar. Hoje em dia são 3, 4 peças. Tem que ser uma coisa mais rápida, mais fácil para dar 5 peças. Geralmente 3, 4 peças. Às vezes a pessoa vai passar o dia todo em casa, então eu vou fazendo e vai provando. Aí já vai ficando pronta. E quando a pessoa sai, porque também às vezes a pessoa trabalha, e aí eu preparo as peças e a pessoa prova todas de uma vez só. Apesar de gostar do trabalho, Valéria acha que os clientes ainda não valorizam ele como deveriam. A gente devia ser melhor paga, sabe? Tem gente que valoriza o trabalho, acha que tá bem pago, mas tem gente que ainda acha muito caro uma diária hoje por R$ 260, entendeu? Tem gente que acha caro. Cheguei um tempo que eu trabalhava bem mais do que CLT, porque eu trabalhava, até hoje as meninas falam que eu sempre trabalhei de domingo a domingo, porque eu não tinha dia de folgar. Mesmo eles pequenos, eu perdi muito da infância dos meus filhos. Perdi muito. Porque eu tinha que trabalhar. Porque ganhava pouco, porque tinha que compensar no final de semana, porque não dava conta da clientela. Não dava conta. Teve uma época mesmo que era direto. Assim como Edna, ela também acha que tá ficando difícil achar costureiras novas. Mas eu não vejo assim ninguém interessado, sabe? Em trabalhar com isso. E por que você acha? Sei, eu acho que hoje em dia essa geração é diferente, é bem diferente da minha geração, né? Os jovens hoje, eles não querem nada que dê trabalho, eles querem coisa fácil, tudo fácil, e não querem compromisso também. E eu acho que é isso, porque costurar requer paciência, perseverança, porque você vai fazer agora, não vai ficar tão bom. Aí você tem que insistir. Quanto mais você faz, melhor vai ficando.
E eles hoje não querem isso. Apesar dessa impressão das costureiras mais velhas, a profissão não está desaparecendo. É difícil mensurar quantos dos 1,3 milhão de trabalhadores da indústria têxtil trabalham com serviços de costura artesanal. O setor, no Brasil, é marcado pela informalidade e pela falta de registro, mas dá para acompanhar as muitas mulheres que estão se capacitando na área. Todo ano, em Sergipe, cerca de 600 pessoas participam de turmas de capacitação em costura do SENAC. Karine Sá é a coordenadora desses cursos, que são ministrados na cidade de Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto e numa unidade móvel. Segundo o SENAC, todo ano são abertos pelo menos 20 turmas na unidade de Aracaju, 4 na unidade móvel e 2 turmas em cada uma das demais cidades, sempre com a capacidade de 20 alunos por turma. Ou seja, são mais de 600 alunos de costura por ano só no estado de Sergipe. E ela é uma profissão, uma das mais antigas, né? Profissão de costureira. Mas, de fato, ela vem se transformando. Às vezes, não é visível aos olhos do público em geral, mas elas estão ali. Aqui no SENAC, como nós temos um curso que ele é um dos cursos mais vendidos aqui, tanto na capital quanto nos interiores, é o curso da profissão de costureiro. A gente tem perfis diferentes, de horários diferentes. Nós temos muitas pessoas que vêm fazer o curso de costureiro por terapia. Nós temos pessoas que vêm fazer o curso de costureiro, que já são costureiros, que já vêm para se reciclar ou para aprender novas técnicas. Nós temos também agora pessoas novas, jovens no mercado, que vêm aprender a costurar, mas a intenção não é de ser costureiro, é de melhorar técnicas para trabalhar na área como design e estilista. Então, existe uma nova formatação dessa profissão. A coordenadora, que é formada em moda pela Universidade de Tiradentes, explica que a origem da desvalorização vem da lógica do capitalismo, que gera desejo de consumo em massa e imediato. Essa lógica faz as grandes fábricas de fast fashion crescerem e a produção artesanal diminuir. O capitalismo que instaura essa coisa de tendência, de moda, e está tudo mudando, a cada estação precisa ser uma coisa diferente, acaba propagando essa questão do consumo dentro das indústrias, das fast fashion, e o cliente acaba optando mais pelo valor do que por uma peça de qualidade, e isso também acaba desvalorizando o trabalho da costura mais lenta, daquela costura mais qualificada. E, sim, nos últimos anos o Brasil viu uma maior valorização da sua moda nacional. Marcas brasileiras estão abrindo como nunca. Mas essa evolução não é revertida para as costureiras. Uma pesquisa da Aliança Empreendedora, em parceria com a Coalizão de Moda Justa, entrevistou 140 costureiras de 21 estados. Ela descobriu que 62% delas ganham menos de um salário mínimo e 85% estão abaixo da faixa salarial daquelas que trabalham em regime CLT. A grande maioria das entrevistadas, 90%, disse na pesquisa que trabalha por amor à costura. 71% delas disseram que a costura é uma necessidade financeira e uma paixão. Interessante também é saber que 78% delas se autodeclaram negras, 41% possuem ensino médio completo e 77% são mães. Diante desse cenário, a nova geração de costureiras começa a se encaminhar para o empreendedorismo. Karine acompanha de perto o interesse, o desejo e o sonho de cada um dos alunos dos cursos de costura. Ela diz que as jovens percebem que a profissão é desvalorizada, paga pouco e exige muito trabalho. Agora, então, o foco é outro. Deixo de ser uma costureira sob medida, de fazer peças para uma pessoa que chega aqui para me comprar uma peça ou me fazer uma encomenda uma vez ou outra no ano, para montar uma pequena oficina e atender a pessoas que querem fazer marca e vender em sites, vender online. Elas acabam fazendo prestação de serviços, estão terceirizando serviços de costura e daí então recebem
para fazer uma quantidade de peças e não trabalhar sob medida, fazendo ajuste, fazendo barra, fazendo coisas que são esporádicas e que o custo é baixo. Apesar dessa evolução visível, Karine diz que ainda falta valorização por parte do mercado e da sociedade. Continua sendo mal remunerada porque eu acho que em todos os aspectos, independente de ser da costureira, tudo que se refere à prestação de serviço no nosso país em geral, o que se paga por um serviço prestado não equivale a um produto. Por exemplo, se uma costureira ela resolve criar sua própria marca e ela faz sua roupa, o valor da roupa que ela faz com uma marca é um. E o valor da roupa quando ela faz como costureira é um valor bem inferior. Então, continua sendo uma profissão que ainda não está bem remunerada, porém o mercado já está mais amplo, então dá para trabalhar bastante, dá para fazer várias coisas, não é sazonal. Segundo Karine, a qualificação e a especialização da costureira é uma vantagem para ela. Tem muitas costureiras que elas só trabalham com vestidos de quadrilha, por exemplo. Elas passam o ano inteiro trabalhando só com isso, então elas têm o valor dela, pelo trabalho que é muito bem específico, o fato de se especializar melhor em alguma área, seja no ajuste, seja numa peça sob medida, seja por exemplo, num tipo específico de roupa, como vestido de quadrilha ou costura criativa, por exemplo, voltada para a área do lar, tal. Eu acho que isso faz com que o serviço seja mais valorizado. E se as pessoas procurarem e realmente pagarem o valor, fica mais fácil a sobrevivência da profissão. Marília é uma dessas que resolveu empreender para seguir com a sua paixão pela costura. Ela é dona da Cósmica Atelier, uma marca de slow fashion que atua há 10 anos em Sergipe. Antes de ter o próprio negócio, ela se formou em design gráfico e decidiu fazer um curso para consumo próprio. E aí eu falei, vou fazer um curso de corte e costura para fazer roupa para mim, porque eu sempre fui muito magrinha. E aí eu fiz curso de corte e costura aqui do bairro, foi até aqui perto. Ela ensinava do zero, lá era para quem nunca tinha mexido em nada. Então tinha esse manuseio. E aí eu fiz 2 vezes o curso e comecei a fazer umas roupas para mim, a postar, a divulgar. No início, quando começou a marca, Marília fazia só roupas por encomenda, já que ela não tinha muita demanda. Mas, à medida que a marca foi crescendo, ela fez uma parceria com outras costureiras e continuou fazendo roupas por encomenda, mas também passou a ter um pequeno estoque. Nada de grandes estoques, nem de produção em massa. Eu tinha na cabeça aquela insegurança inicial, assim, vou criar mais uma marca, de ser só mais uma. Eu tinha essa questão quando eu comecei a ver que podia dar certo. Então eu tinha na minha cabeça que tinha que ter um diferencial. Então eu já estava numa época que eu lia muito sobre consumo consciente, a questão do feminismo mesmo, que traz várias outras reflexões. Já tinha um movimento chamado Fashion Revolution. Então eu me baseei muito nisso e com esse viés sustentável que era o que eu já estava vivendo na minha vida pessoal. Então tinha muito a questão de não usar plástico nas embalagens, porque é todo um processo, né, para você chegar até o cliente final. E também desde o começo eu queria trabalhar com fibras naturais. Até hoje eu trabalho com garimpo de tecidos, né, que tem aqui em Aracaju também tem, são poucas, mas tem. Lojas que trabalham só com retalhos de grande indústria. Então eu garimpo esse retalho para produzir as peças. Então sempre foi nesse viés, assim, eu busquei algo que fosse um diferencial, para eu sentir que não era só mais uma marca entre várias mil que tem. E até hoje eu sigo nesse caminho, assim. Pouca coisa mudou em relação a esse propósito, assim. Ela e as costureiras parceiras têm um método próprio. Elas acertam um valor justo para todo mundo. Eu divido os modelos por costureira. Então, eu costuro determinados modelos, costureira Ilma determinados modelos e Josefa determinados modelos. E a gente tenta chegar em um acordo de um preço que fique bom para as duas. Não é por dia, é por modelo, por peça costurada. A gente define um valor X que fique tanto bom para elas quanto para mim. Tipo, eu tinha uma visão já que era complexo, mas a partir do momento que eu comecei a fazer, eu valorizei mais ainda. Porque não é todo mundo que tanto consegue, quanto tem a paciência, quanto tem um dom. Acho que são vários fatores, né? Em 10 anos de marca, Marília tem seu público. Um público que valoriza a produção artesanal e sustentável. Mas, para ela, ainda tem muito caminho pela frente, principalmente em uma cidade menor como Aracaju. Eu acho que é uma falta de percepção mesmo, de valorização.
Mas, ao mesmo tempo, também tem esse outro grupo que valoriza. E é o que sustenta as marcas, né, pequenas, autorais. É tanto que eu estou há 10 anos nisso e eu vejo um progresso. Mas são bolhas, são certos públicos e eu tenho que conversar com esse público que valoriza. Essa é uma reportagem em áudio produzida pela Mangue Jornalismo. O roteiro e a narração são meus, Luísa Monte, e a edição de som e finalização são de Hector Souza. Obrigada!